Dando continuidade ao que a gente estava falando, né? Nós vamos falar sobre as formações de imagem. Lembrando aqui, se eu tenho um espelho côncavo, né? Quando eu tenho um objeto que está antes do centro de curvatura, essa imagem vai ser real, ou seja, ela pode ser projetada, tá? Ela é menor e invertida. Usando lá a regra do palito, você vai ver exatamente isso. Quando ele está no centro de curvatura, né? Bem lá no ponto B, lá, ela é real, igual ao objeto, mesmo tamanho que o objeto, e é invertida, né? No espelho côncavo, quando ela tá entre o centro e o foco, né? Entre o centro e o foco, essa imagem é real, maior e invertida. O objeto no foco, a imagem é imprópria, né? Ou seja, ela se forma lá no infinito, por isso é chamado de imagem imprópria. O objeto entre o foco e o vértice, lá no nosso ponto D da regra do palito. Então, entre o foco e o vértice, a imagem é virtual, maior e direita. A imagem virtual não pode ser projetada, se forma dentro do espelho. O espelho convexo, né? Ele tem sempre, a gente chama de, a professora até mandou vocês anotarem lá, né? Que era o chamado VDM, ou seja, virtual, direita e menor, né? Então a professora pediu para vocês decorarem, né? Através dessa sigla VDM. Isso é o espelho convexo. Todas as imagens no espelho convexo são VDM, virtual, direita e menor, tá bom? Então aqui tá o espelho convexo, né? Aqui é a parte de dentro do espelho, aqui é a parte de fora, a parte espelhada fica fora. O foco também é virtual, centro de curvatura é virtual, né? Então a imagem que ele forma é virtual, menor e direita, tá? Então agora nós vamos estudar, a gente chama de estudo analítico ou equação de Gauss, tá? No estudo analítico a gente vai usar sempre essa equação, ó. A equação de Gauss é 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente já sabe que P é a distância do objeto ao espelho, tá? P' é sempre a distância da imagem ao espelho. Então, P é para o objeto, P' é para a imagem, né? I é tamanho da imagem, O é tamanho do objeto, a gente também já viu isso, né? Então, nós vamos usar essas três equações. A equação de Gauss, que é 1 sobre F, 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Também posso usar essa equação aqui, né? O centro de curvatura é igual ao foco dividido por 2, né? A equação do aumento linear é I sobre O, né? O tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, mas como I sobre O é igual a menos P' sobre P, eu posso substituir I sobre O por menos P' sobre P, tá? Então, P é do objeto, P' é da imagem. Se a imagem for real, esse P' é positivo, né? Ele é positivo se a imagem é real. Se a imagem é virtual, esse P' é negativo, tá? Então, por exemplo, 30 centímetros positivo é a imagem real. O é a altura do objeto e a altura da imagem. Se I for positivo, né? Se I for positivo, a imagem é direita. Se I for negativo, sinal de menos, vir na frente, é porque a imagem é invertida. O foco é a distância do raio sobre 2, né? Ou o centro de curvatura 2 vezes o foco. Eu escrevi errado aqui, tá, gente? O centro de curvatura, na verdade, como está aqui, né? É 2 vezes o foco. O centro de curvatura é 2 vezes o foco, portanto, o foco fica a distância do centro de curvatura sobre 2, tá? Corrijam lá, que a professora errou, tá? Então, o espelho côncavo, o foco é positivo, tá? É positivo. O espelho convexo, o foco é negativo, porque é chamado de foco virtual, tá? Então, nós vamos ver algumas aplicações, né? E vamos ver alguns exercícios de como fazer isso. E eu já volto aqui para falar com vocês. Então,
Como eu disse, continuando o que a gente estava fazendo, agora a gente vai fazer um exemplo para vocês verem como é que a gente aplica essa equação de Gauss, tá? Ela diz assim: uma lâmpada é colocada a 30 centímetros de um espelho esférico. Então, esse é o P, né? P é 30 centímetros. E sua imagem é projetada em uma tela a uma distância de 60 centímetros. Vejam, gente, o P' é positivo. Se ele é positivo, isso aqui é um espelho côncavo. Tá? Pergunta, é um espelho côncavo ou convexo? Eu sei que a imagem é projetada. Se ela for projetada, esse espelho já é côncavo, porque o único espelho que dá imagens do tipo reais, que elas podem ser projetadas, é o espelho côncavo. Então, esse espelho aqui é côncavo ou convexo? Côncavo, tá? Pois a imagem é real, tá? Ok. Faça um diagrama em escala e represente a posição do espelho do objeto e trace os raios que permitam a localização da imagem. A gente não vai fazer esse diagrama, tá? Porque ele demora muito para fazer. Mas, se quisesse fazer, é só colocar todo raio que entra paralelo, sai pelo foco, todo que entra pelo foco, sai paralelo. Todo o raio que entra pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura, a gente faria um desenho bem simples. Só que a maioria dos vestibulares não pede, então a professora nem vai fazer. Qual a distância focal? Vamos pegar a distância focal. É isso que eu quero usar a equação de Gauss. A equação de Gauss é 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Como tá tudo em centímetro, não precisa transformar. Então, P é 30, o P' é 60, então vamos fazer o mínimo entre 30 e 60 é 60, 60 dividido por 30 dá 2, 60 dividido por 60 dá 1. O F, então, vai ser 3 sobre 60, 1 sobre F. Deixa eu botar aqui no desenho. 1 sobre F é igual a 3 sobre 60, ou seja, 3F igual a 60, F igual a 60 dividido por 3. 60 dividido por 3, 20, tá? Deixa eu puxar aqui pro lado para vocês poderem ver o que eu posso escrever também. 20 centímetros. Deixa eu pegar a borracha. Então, 60 dividido por 3, o foco fica a 20 centímetros. E veja, esse foco é positivo. Foco positivo, mais um indício que esse espelho é côncavo. Espelho convexo, foco negativo, tá? Vamos lá. Qual é o aumento transversal, ou seja, aquela ampliação, né, que ele falava o A, ampliação. Vamos ver então. A ampliação, ela pode ser dada por I sobre O, que nós não temos, ou menos P' sobre P, e isso nós temos. Então, vamos lá. A ampliação, então, vai ficar assim. Ampliação vai ser menos P', menos 60 sobre 30, que é o P. O P' é 60, o P é 30. Então, a ampliação dá menos 2, né? Porque corta aqui, 6 dividido por 3 dá 2. Então, o tamanho da imagem, percebam, o tamanho da imagem, ela é 2 vezes o tamanho do objeto, tá? A imagem é o dobro do tamanho do objeto e essa imagem também é invertida por conta desse sinal negativo, tá? Esse sinal negativo diz que a imagem é invertida. Então, esse caso aqui, se a gente olhar, o foco tá a 20 centímetros, o objeto tá a 30. Se eu pensasse no raio de curvatura, vamos pensar o seguinte. O raio de curvatura é 2 vezes o foco, né? O raio de curvatura seria 2 vezes 30. 2 vezes 30 seria 60, né? Então, vejam só, esse objeto ele está a 30, ele não está nem no foco, nem no raio de curvatura, ele está entre os dois. E se a gente lembrar lá em cima, né, qual era esse caso, quando ele estava entre o centro de curvatura e o foco, vamos ver aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Calma aí, deixa a professora subir. Deixa eu ver se eu consigo mais rápido.
Aqui, ó, entre o centro e o foco, vejam, a imagem vai ser real, maior e invertida. É esse caso aqui. Se a gente tivesse que desenhar, como ele pede para desenhar, você faria dois raios, né? Entra paralelo, sai pelo foco, tá? Ou entra pelo foco, sai paralelo, tá? Que é o segundo raio aqui. Ou então entra pelo centro de curvatura e sai pelo centro de curvatura, também daria, tá? Mas como a gente não vai resolver, a gente termina por aqui.